Bom, pessoal, estamos aqui com o A21S. Vamos estar dando aí uma olhada numa review do sistema desse dispositivo, tá? Pessoal, interessante a gente mencionar o fato de que o A21S, ele é um aparelho de entrada da Samsung, né? Então, ele é um aparelho todo construído com base em ser um aparelho que tenha um custo-benefício maior, tá? Ou seja, não seja um dispositivo caro, tá? Para que os consumidores possam adquiri-lo. Então, ele é construído todo de uma maneira em que ele possa ser mais acessível, tá? Preços dele atualmente chegam aí a uns R$ 1.500, podemos dizer assim, né? Então, não é um aparelho tão caro, né? Mas também fica ali na faixa de preço. Detalhe também a gente mencionar o fato de que esse dispositivo ele vai estar tendo aí, tá, algumas coisas, tá? Fora o seu custo-benefício, a gente vai possuir uma bateria aí de 500, né, miliamperes por hora, né? Então, 500, né, de 5.000 miliamperes por hora. Então, é uma bateria muito legal, uma bateria padrão para dispositivos atualmente, tá? Boa parte dos aparelhos estão saindo com uma bateria do tipo, te garantindo aí até mesmo aí uns 2 dias de uso moderado, sem você estar exigindo muito do aparelho, dando aí, né, também para carregar uma velocidade bem legal, até 2 horas, tá, para o dispositivo sair de 0 a 100. Então, carrega relativamente rápido. A gente também tem aí uma boa bateria que vai te disponibilizar aí bastante tempo de utilização. O aparelho em si, ele vai ter toda uma composição um tanto interessante na hora da gente estar falando aí dos dados técnicos dele. Como assim? Olha só, a gente vai ter então esse dispositivo aqui, pelo menos o que a gente está com ele em mãos, tá? Ele vai ter 4 GB, tá, de memória, né, de memória RAM, tá, para o aparelho. Olha só, vindo aqui na assistência do aparelho, a gente consegue ver rapidinho, tá? Em questão da memória RAM do dispositivo, a gente vai ter aí 4 GB de padrão, tá? Com os auxílios aí, ó, 4 GB de memória RAM. Com os auxílios, claro, de RAM Plus, mas isso daí é realmente algo fora à parte. O dispositivo em si ele vai vir com 4 GB de memória RAM, no caso. Já armazenamento interno, a gente vai ter um aparelho aí, tá, com 64 GB de armazenamento. Já tem algumas coisas no meu aparelho, tá, mas ele vem aí com, né, um pouco mais de 12 GB de armazenamento já consumido, né? Pode colocar aí uns 14, 15 GB já consumido dos 64, tudo isso aí de arquivos, de coisas do sistema, tá? Então tem todo esse quesito também. Existe também, pessoal, nesse dispositivo o fato que a gente pode estar falando também do chipset dele, que é o Samsung, tá? O Exynos 850. É um pouco mais poderoso que alguns outros aparelhos aí que na época eram aparelhos de entrada e lançamento, tá? Então é um chipset legal, vai dar para você aí um bom desempenho, tá? Por exemplo, em games como COD Mobile e até mesmo outros games mais pesados, tá? Em alguns games, pessoal, ele vai estar entregando, tá, devido ao chipset dele, ser um chipset que não é dos melhores, assim, os mais incríveis, mas ele vai entregar alguns games, assim, bem bonitos, tá? Olha só, por exemplo, a gente tem aqui a gente consegue estar mexendo aqui em gráficos, tá? Ele que não é o melhor exemplo para mim dar de gráfico para vocês, mas olha só, ele vai ter até um extremamente alto, tá? E olha só, ele já vai apresentar então alguns travamentos, né? Olha só, consegue aplicar, mas é claro que isso vai resultar num desempenho bem problemático para você que está querendo jogar. Mas, claro, consegue, né? De padrão a gente coloca em um médio, tá? Ele aguenta um médio, ó, fica tranquilo, consegue manter uma taxa devido realmente o chipset dele ser um chipset relativamente bom. Repetindo, levando em consideração, né, todos os outros aparelhos de entrada na época, tá? Então a gente tem um chipset aí bem legal, tá? GPU dele ali, a Mali G52, tá? Somado aos 4 GB de memória RAM, como eu falei para vocês, dispositivo 64 bits, tá? Na questão da tela, tá? A gente tem uma tela, infelizmente tem muita luz aqui em cima, não posso estar mexendo direito, mas a gente tem uma tela que entrega uma certa fidelidade, tá? Não é das melhores telas, infelizmente, tá? A Samsung sempre foi uma marca
que costumava entregar, né, telas muito poderosas, só que nesse caso aqui, pessoal, é complicado, né? Porque elas decidiram colocar uma tela um pouco mais fraca, tá? E isso realmente faz com que o dispositivo perca em alguns quesitos, mas isso não faz com que ele seja ruim, entrega uma certa fidelidade em cores, tá? Em atualização também e por aí vai. Então você vai ter um desempenho interessante nele. Não é das melhores, dava para ser melhor na minha opinião, mas foi a escolha, né, da marca tá trazendo um dispositivo um pouco mais barateado, que é isso que ele é, tá? Como um dispositivo de entrada, ele é um aparelho que é para ser mais barateado e é isso que ele faz, né? Ele realmente tenta manter o dispositivo barateado, trazendo alguns componentes um pouco abaixo da média, fazendo alguns componentes melhores, como o próprio chipset, tá? E já pecando um pouquinho na parte da tela. Vai entregar cores, vai entregar além de cores, vai entregar também uma boa fidelidade na hora de vídeos, né, para você assistir, mas, claro, sempre dava para ser melhor, dava para ter realmente uma tela um pouco melhorada, né, uma tela mais potente para ele. Quero falar também, pessoal, da câmera desse dispositivo, tá? A gente vai, inclusive, entrar, tá? Já na câmera, só terminando aqui de falar um pouco sobre a tela dele, tá? Uma tela de 6.5 polegadas, tá? Como eu falei para vocês, não é uma das câmeras mais potentes. A gente vai ter aí 720 por 1600 pixels, tá? Na hora da resolução, densidade de pixels de 270 ppi, né? Que ok, né? E aí é que chega, né? Que é o tipo da tela, né? Que é uma tela, né, PLS, tá? LCD. Dava para ser, mas entrega, né? Trazendo aí até 16 milhões de cores, tá, para a tela. Por isso que eu falei, em questão de cores, ele não peca, tá? Tem uma composição de cores bem legal, tem uma certa fidelidade. Então, você que está querendo adquirir o dispositivo, você até que consegue ter uma boa review na hora de estar assistindo alguma coisa, de estar vendo imagens ou fazendo outra coisa, né? Ele entrega cores legais, tá? Questão da câmera do dispositivo é aqui onde a gente tem, tá, algo que pode balançar um pouco o usuário. Por quê? Olha só, questão da câmera, pessoal, ela é complicada porque ela dava para ser bem mais poderosa, tá? Mas repetindo, devido ao fato desse dispositivo ter sido pensado para ser um custo-benefício bem mais abaixo, então ela é meio, né, ela é mais tranquila, porque câmera principal, pessoal, de 48 megapixels, né? Que na parte traseira a gente pode ver como é que funciona a composição da câmera. A gente consegue ver aqui que ela tem esse estilo que chama-se, né, de cooktop, né? Lembrando aí o fogão não, né? O próprio cooktop, chega a ser um fogão, mas olha só, né? Tem toda a composição aqui com as 4 câmeras, né? Câmeras principais, câmeras auxiliares, também temos o flash, tá? Então, 48 megapixels, tá? E ela vai estar trazendo aí, pessoal, várias outras coisinhas, tá? Zoom dela da câmera, bem legal, olha só. Traz aí um ultra wide de 8 megapixels, né? Olha só, trazendo realmente uma boa fidelidade. Olha só que legal, né? Ela tá tentando, vou tentar focar aqui no nome que tá no canto, olha só. Tá tentando. Lá no fundo também, olha só a fidelidade que ele traz para estar mostrando também todas as imperfeições da parede, tá? Vai estar trazendo uma macro de 2 megapixels, tá? Isso é bem interessante, né? De 2 megapixels. A gente também vai estar tendo uma profundidade também de 2 megapixels. Isso aqui é tudo a composição, tá, pessoal? Todas as composições de câmeras, a gente vai ter todas elas aqui, tá? Ó. Então, assim, ou seja, a gente vai ter a principal de 48, ultra wide de 8 megapixels, macro de 2 megapixels e profundidade de 2 megapixels. Isso é bem legal. E a gente vai ter, olha só, se prepare, tá? A gente vai ter também uma frontal de 13 megapixels, tá? Tem uma luz ao fundo, né? Olha só, é claro, né? A gente também tem a famosa opção de foto, tá? Utilizando a nossa mão. Isso é bem legal. Vai estar trazendo então aí uma frontal de até 13 megapixels, né? Olha só. Acho que eu não vou conseguir mostrar direito para vocês, infelizmente, devido à luminosidade aqui atrás. Mas a frontal do dispositivo vai estar possuindo aí 13 megapixels. Então,
Questão de câmera, a gente tem uma câmera também que ela é de médio para baixo, tá? Não chega a ser uma das melhores câmeras do mundo. Esse dispositivo ele arrisca na hora de se fazer ser bem barato, tá? Para o consumidor, mas foi uma questão de se arriscar de maneira muito complexa, devido ao fato de que isso faz com que ele vá competir com alguns outros dispositivos mais baratos que ele, tá? Então, para que pegar ele, né? Se a gente pode estar pegando um outro dispositivo mais barato. Por isso que eu digo que foi arriscado, uma jogada arriscada. Mas o dispositivo em si, para quem também é fiel da marca, né? É um dispositivo ok, tá? Vai funcionar de maneira tranquila, vai ser um bom aparelho, você vai conseguir utilizá-lo, tá? Até que bem, tá? No mais, pessoal, ele vai ter também todos os outros tipos de conectividade, ele vai estar possuindo, tá? Esqueci de mencionar sobre questão de vídeo, tá? Na hora de gravação de vídeo, fotos, ele alcança fotos bem legais, tá? Mas não, né? Perdão. Ele vai ter aí também na parte de vídeo para gravar a resolução apenas em Full HD, tá? Até 30 FPS, tá? Então, não é, de novo, não é das melhores. Não se dá para esperar algo extremo de um aparelho mais barateado, né? Questões de as conectividades dele, o Wi-Fi ele vai estar possuindo aí, né, pessoal, conexão Bluetooth 5.0, e a gente vai ter aí, né, ainda bem, né, que a gente vai ter isso daqui, já deveria ser padrão. Olha só a entrada para o carregador tipo C, vamos ver se foca aqui, olha só, entrada tipo C, a gente vai ter aqui saída de áudio, né, infravermelho também, que acredito que seja, não é infravermelho, ele vai possuir infravermelho, tá, pessoal? Entrada aqui é P2 para fone de ouvido, tá? Ele vai ter apenas uma saída de áudio, tá? Então é um dispositivo que é bem padrão, né? A gente não vai ter tantas coisas, né? Mas ele vai ter, então, suas conectividades. Sensores também, a gente tem acelerômetro, proximidade, giroscópio, temos bússola e, claro, a impressão digital, né? Que está aqui na traseira do dispositivo, tá? Como era nos estilos padrões, hoje em dia boa parte deles utilizam, né, o botão lateral, o botão de bloqueio. Bom, no mais, pessoal, é isso. Esse daqui é o Samsung A21S, tá? Aparelho esse de entrada da Samsung, totalmente construído para ser custo-benefício. Você não pode, vou repetir, não pode se esperar um mega dispositivo, tá? Sendo que ele é construído para ser mais barato. Então ele tem seus componentes, ele é todo construído de maneira mais simples, mas que vai entregar para você que não está esperando um dispositivo muito porreta, né? Para você que não está esperando isso, vai estar entregando sim um bom desempenho. É isso, pessoal. Até a próxima.